Hoje, né, nessa segunda-feira, vamos ler um versículo da Palavra de Deus, 2 versículos para começar essa segunda-feira em paz, que se encontra na carta do escritor, um dos escritores desconhecido, que é o escritor que escreveu o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 10 aos Hebreus, o versículo 37 e 38, o escritor diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá da fé. E se ele recuar ou retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo viverá da fé. A fé é quem determina aonde e com quem passaremos a nossa eternidade. A fé é o combustível necessário para alcançar o que almejamos, o que aspiramos chegar em algum lugar. É através dela. A Bíblia diz que é impossível alguém sem fé agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Esta é a nossa fé. Pela nossa fé nós cremos no impossível e ele acontece. Pela nossa fé nós, mesmo que todas as portas se fechem, nós acreditamos nessa possibilidade que Jesus nos tomará por si. Pela fé, Abraão sabia que mesmo depois de queimar o seu filho das cinzas, Deus o tornaria a devolvê-lo e ele traria de volta. Porque ele diz: nós iremos sacrificá-lo e retornaremos. Ele tem a certeza disso. Esta é a fé. Naquilo que eu vejo não é fé. Se eu estou vendo, não é fé. Aquele que tem fé não precisa visualizar uma luz no final do túnel para os guiar. Aquele que tem fé segue tão somente, fielmente, a direção do Espírito Santo, dizendo: filho, para a direita, para a esquerda, vai em frente. Quem segue as diretrizes do Senhor, quem dá ouvido à voz do Espírito Santo, certamente não tropeçará em algumas pedras. Não. Deus até permite que algumas coisas aconteçam, mas dentro dos limites da sua força. Porque a Bíblia diz que Deus não nos dá nada além da nossa capacidade de suportar. Mas vamos fazer uma reflexão, analisar como anda a nossa fé. Eu precisava ir na roça ontem, mas primeiro eu fui lá no tanque da moto e observei se dava para ir com segurança e voltar, e não dava. Eu precisei reabastecer a moto para ir lá e voltar, retornar. Assim é a nossa fé. Precisamos estudar todos os dias. Mas, Juraci, como aumentar a nossa fé? É jejuando? É orando? É indo para os montes que aumenta a nossa fé? Não. A Bíblia diz, em João 17:17, naquela oração, chamado de oração sacerdotal, que Jesus orava pelos seus discípulos, em João 17:17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo Jesus estava dizendo: Pai, santifica os teus filhos na tua palavra. E é a palavra de Deus que diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos todos os dias alimentar o nosso espírito, e a única forma de alimentar o nosso espírito é ouvindo ou lendo a palavra de Deus. Jesus é tão sábio. As coisas de Deus, ela não podem ser explicadas.
Porque se Jesus diz, se a palavra de Deus tivesse escrito, que a fé vinha por ler a palavra de Deus, aquelas pessoas que não sabem ler, certamente diria, e eu? Mas Jesus disse que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Logo, não depende da pessoa ser iletrado ou não. Depende dele ouvir. Mas não ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus, observe, o mesmo escritor no capítulo 11, versículo 1, ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. A convicção de fato que não se vê. Eu não vejo Jesus, mas eu creio. Normalmente, quando estamos orando, eu não posso ver um Jesus lá na cruz do Calvário, um Jesus com uma coroa de espinho. Não. Eu preciso ver um Jesus aqui ao meu lado. Não mais com uma coroa de espinho, mas com uma coroa de glória. Não mais como ovelha muda, mas como leão rugindo. Não mais para ser maltratado, para ser regido por homem, mas para reger uma vara de ferro. O nosso Jesus ressuscitou dos mortos. Ressurgiu ao terceiro dia, está a glória de Deus. E é nisso que eu preciso crer. Preciso ter essa esperança. O escritor Zebeu diz, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, luta teremos. Existe uma falsa ideia por aí de que crente não passa luta. Existe uma falsa ideia por aí de que crente não adoece. Não, irmão, nós somos, enquanto estivermos nessa estrutura física, esquelética que chamamos de corpo, estamos sujeitos às mesmas coisas que as demais pessoas. Esse corpo um dia se desfará com o pó. Ele veio do pó e ao pó tornará, mas dentro de mim tem um Espírito que veio de Deus e precisa voltar para Deus. Como é que anda a nossa vida espiritual? Imagine se hoje fosse o último dia da nossa vida. Porque até mesmo cristãos, tem cristãos tão arrogantes, porque são poderosos, têm muito dinheiro, não sei mais o que, não sei mais o que não conseguem nem apertar a mão daqueles irmãozinhos, porque se sentem quase imortais, se sentem semideuses. Esquece que um dia vai estar diante de Deus. Esquece que a morte só precisa de uma desculpa, que é estar vivo. E que Jesus Cristo nos deu exemplo maravilhoso para seguir. Jesus poderia viver nos palácios, ser aplaudido como os grandes líderes de hoje. Jesus poderia ter se aproveitado da ignorância do povo e atraído toda a riqueza do mundo, se ele quisesse. Jesus não. Jesus deu exemplo, se destronando do seu trono de glória, se despojando de si mesmo, falando uma linguagem acessível a todas as pessoas, se vestindo como essas pessoas, andando como essas pessoas. Se Jesus estivesse hoje aqui, certamente ele se envergonhava dos líderes semideuses, que usam os paletó de R$2.000, R$3.000, que usam carros importados, exibes anéis de brilhantes ou outras coisas mais, como que fosse sinônimo de vida espiritual. Estou igual à igreja de Laodiceias, rica financeiramente, mas pobre, miserável espiritualmente. O que o homem tem. Vou continuar falando naquela mensagem que o meu irmão Cícero mandou para mim.
Não podemos adorar a Deus pelo que Ele faz. Temos que adorar a Deus pelo que Ele é. Se Ele fazer como Jó, se Ele quiser nos abençoar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, continuará sendo Deus. Jó, até mesmo, todas as pessoas viraram as costas para Jó. Todas viraram as costas. Inclusive a sua mulher. Seus criados foram de uma ingratidão imensurável. Porque Jó disse que chegou a implorar para os seus criados nos atender e eles não deram ouvido. Você pensa que Jó desistiu de adorar a Deus? Não. Jó não. A mulher manda que ele se mate. E ela sabia que isso era coisa. Ela estava sendo usada pelo inimigo, porque sabia que todos que se matam irão para o inferno. Essa é a verdade. Não adianta. As pessoas que se suicidam têm lugar reservado futuramente no inferno, porque não há perdão para ele. Mas nem nisso Jó pecou. Jó disse: como fala qualquer doido, assim fala tu. Falas tu. Então, irmão, vamos aprender com Jó. Seja qual for a luta que esteja passando, glorifique ao Senhor. Porque tem alguém, talvez, problema muito maior do que o seu. O dia é hoje. Leia a Bíblia. Se a tua alma está faminta, a palavra de Deus é o nutriente, único nutriente da tua alma. Ela precisa ouvir. Se tem uma lacuna que te rouba o sono, que te faz ir para as noitadas, procurar preencher e nunca preenche. Essa lacuna é um trono vazio, a ausência do Espírito Santo do Senhor. O problema da nossa nação está na ausência de Deus. Não adianta você pode fazer o que você quiser, mas se você não deixar Jesus como Senhor da nossa nação, como Senhor da nossa gente, pode ter certeza absoluta que o problema só muda de lugar. Então vamos, ainda um pouquinho de tempo, que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Vamos, irmão, levantar a nossa cabeça. Não basta ir para a igreja. Não basta dizer que Jesus é bom, todos sabem disso. Não basta dizer que Jesus cura. Não basta falar em línguas estranhas. Você tem que tentar andar como Jesus andou. João 2,6, a primeira epístola de João 2,6, diz: aquele que diz, vamos ver o que diz a palavra de Deus, na epístola de João, lá perto do livro do Apocalipse. Precisamos ter essa confiança em nossas vidas. Em 1 João 2, em 2 João, perdão, é porque essa Bíblia é diferente, deixa eu ver uma coisa aqui. Filhinhos, perdão, 2 João 2 e o 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Você quer uma regra para a sua vida espiritual? Tente imitar a Jesus Cristo. Não queira imitar mais ninguém. Todos essa vida pecaram. Todos, a Bíblia diz que estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, que mal fez Jesus para você se afastar da igreja? Que mal fez Jesus para você deixar de louvar no grupo? Que mal fez Jesus para você deixar de pregar a palavra do Senhor? Que mal fez Jesus para que você se envergonhasse de carregar a Bíblia? Meu irmão, se as pessoas se entristeceram, elas fizeram o mesmo com Jesus. Se as pessoas falam mal de você, também falaram de Jesus. Se levante da sua posição, ponha-se de pé, se disponha a fazer a vontade do Senhor. Faça como o profeta Isaías no capítulo 6, depois de ser queimado a sua língua, quando a voz diz: a quem enviarei, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus quer contar com você. Amém.